O setor lácteo do Brasil é bem sensível e suscetível aos preços internacionais. E como somos importadores dessa proteína, a cadeia produtiva aqui dentro sente qualquer alteração do mercado externo. Mas há formas de melhorar muita coisa no setor. O economista Glauco Rodrigues, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite, tem muitas orientações sobre esse tema e ele é o nosso entrevistado. Isso mesmo, e agora, direto de Juiz de Fora, vamos conversar aqui com o Glauco. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece pela sua participação, Glauco. E recentemente eu assisti uma apresentação sua e você citou aí desafios que a gente tem hoje na nossa produção leiteira, que são eles: preços pouco competitivos, qualidade, políticas públicas e coordenação da cadeia. Eu queria que você falasse pra gente, Glauco, como que esses 4 desafios eles impactam aí de forma direta no produtor de leite. São desafios bem amplos que envolvem a cadeia produtiva como um todo, né? Não é um desafio pontual, né? Não é um desafio que é exclusivo, né, do produtor. A gente está falando de produtor, a gente está falando de indústria e nós estamos falando de governo. E como que isso nos impacta, né? Hoje, acho que o impacto mais visível, eu diria, é a própria... É o efeito que vem, por exemplo, da balança comercial de lácteos. Né? Quando a gente olha os diversos setores do agronegócio brasileiro, eles, em geral, eles são exportadores. Né? No caso dos lácteos, nós somos importadores. E essa importação ela acontece justamente em função dessa competitividade menor que a gente tem frente a outros competidores ou a outros países com uma competitividade maior. Nós temos uma dificuldade muito grande de conviver internamente com excedentes de produção. Quando a gente tem pouca produção, obviamente que os preços sobem e isso acaba garantindo uma remuneração melhor. Mas quando a gente tem um excedente de produção, né, anos de boas safras, nós temos uma dificuldade de escoar esse produto. Né? A gente acaba ficando, né, a gente costuma dizer que a gente fica quase que dependente, quase que exclusivamente do consumidor brasileiro, da renda doméstica. Então, quando o mundo cresce muito, a gente acaba não aproveitando essa oportunidade de estar exportando, de estar aproveitando da renda internacional. Né? Então, esses gargalos acabam afetando isso aí. Né? E obviamente, que afeta diretamente o produtor. Hoje, a nossa produção e o processamento dessa produção, ele ainda é pouco eficiente? Quando a gente pensa em preços pouco competitivos, a gente está analisando o preço brasileiro e o preço internacional. Então, em média, a gente fica com preços aí na casa de 10% acima do preço médio internacional. E isso acaba colocando o Brasil como um alvo para outros países mais competitivos exportar para nós. Né? E é o caso que acontece, por exemplo, de Argentina, de Uruguai. E por trás disso aí, né, tem vários fatores, né, mas olhando mais dentro da porteira, a gente tem a questão da baixa produtividade. Quer dizer, apesar de termos produtores extremamente eficientes, e isso tem melhorado muito, com sistemas mais intensivos, com a própria profissionalização e consolidação do setor, então a gente tem conseguido ganhar nesse ponto, né? Conseguido evoluir. E Glauco, só um ponto aqui também, a gente sabe que hoje quase 100% dos municípios brasileiros têm produtores de leite e, por exemplo, no último index aí da Asbia mostrou um crescimento na inseminação com gado leiteiro. E mesmo assim, com todo esse crescimento da cadeia como um todo, a gente não consegue atender aí a nossa necessidade interna? Não, na verdade, assim, o que a gente tem observado? O número de produtores ele não tem aumentado, ele tem diminuído. Né? E a gente está perdendo onde? Nós estamos perdendo produtores menores e produtores médios. Os produtores maiores, mais especializados, esses têm conseguido ganhar escala, né, que é um outro fator, né, e ganhar em produtividade. Então, quando a gente observa, por exemplo, tecnologias em franca expansão, como o compost bar, isso tem um efeito grande na produtividade e na escala de produção, no volume de produção das fazendas. Então, a gente tem conseguido melhorar nesse indicador, mas ficamos muito aquém ainda quando a gente compara o país como um todo, né?
de padrão europeu, padrão americano, mesmo padrão da Nova Zelândia, quando a gente compara com médias. Isso não quer dizer que a gente não tenha exemplos, né? Nós temos hoje diversos municípios brasileiros com o padrão de produtividade da Europa, o padrão de produtividade da Nova Zelândia, e, enfim. A gente tem uma escala de produção que, em geral, ela é pequena, né? O tamanho médio das fazendas hoje é pequeno, e como consequência, que aí já entra afetando também o setor industrial, a gente tem uma densidade de produção de leite que não é grande. Ou seja, quando a gente compara leite por metro quadrado, leite por quilômetro quadrado, que é um indicador que a gente mais utiliza, a nossa densidade é pequena. Quanto maior a densidade, menor o custo logístico e, obviamente, menor o custo industrial. Então, a gente vai olhando ao longo da cadeia, né? Olhando também a indústria, né? Então, a gente tem também algumas ineficiências na indústria, uma necessidade maior de automação. As fábricas, em geral, não são fábricas muito grandes, então você acaba perdendo um pouco de escala, né? E em termos de qualidade, obviamente que tem marco regulatório, né? O país precisa avançar num sistema de monitoramento de qualidade, né? Ter uma política pública mais forte. Para a gente conseguir fazer políticas melhores, nós precisamos ter muita informação disponível, muita observação destes dados para conseguir ter aí um diagnóstico bem preciso da situação real. São as diversas ineficiências que a gente acaba convivendo e que são gargalos até pela dimensão do país, né, pela pulverização da produção de leite que está em praticamente todos os municípios brasileiros. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Quero te agradecer mais uma vez. Bom dia para você. Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição aí para outras conversas. Um bom dia a todos.